Fala Brasil, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como é a rotina de um motorista de aplicativo, tá? Como que é aqui na prática, aqui dentro do carro, como que é o momento que a gente está trabalhando aqui, beleza? Esse vídeo aqui é o terceiro vídeo de uma série que eu tô fazendo falando sobre como ser motorista da Uber, tá? Ou da Uber, da 99, seja lá o que for. O primeiro vídeo eu falei sobre os documentos necessários, tá bom? Para você vir para o aplicativo. No segundo vídeo, que foi publicado ontem, eu falei sobre o que o carro precisa ter para ele ser aprovado nas plataformas. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a rotina, como que é aqui na prática trabalhar como motorista de aplicativo. Tá bom? Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar um card aqui em cima, vou deixar o link também na descrição. No final desse vídeo aqui, você pode ir lá e assistir esses vídeos aí, que se for algo que uma informação que você está procurando, eu deixei tudo bem detalhado lá para poder te ajudar, tá bom? Se você não me conhece, esse aqui é o primeiro vídeo que você está assistindo no canal. Meu nome é Luana, sou motorista de aplicativo há mais de 2 anos e aqui eu falo sobre como ganhar uma renda extra como motorista, tá bom? Compartilho histórias, experiência, bate-papos que eu tenho com motoristas, tá bom? Acho que essas informações, esse conteúdo ajuda outras pessoas, porque às vezes uma coisa que a gente ainda não viveu, você escuta aquela história e aquilo ali fica com você. Quando você passar por aquilo, você vai lembrar. E eu recebo feedback de alguns inscritos aqui do canal e eu sei que muitas histórias aqui já ajudaram bastante gente. Então essa é a minha intenção, poder ajudar o máximo de gente que eu puder, beleza? Então se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve para você fazer parte disso junto comigo. Se gostar do conteúdo, deixa um joinha aí que você me ajuda bastante, beleza? Então vamos lá. Falando sobre a rotina aqui, como que é na prática vir trabalhar. Naqueles momentos ali que eu tô me preparando para vir pro carro, né? Fala assim, ó, tô indo trabalhar, aqueles últimos momentos ali antes de eu vir pro carro, eu faço 3 coisas. Primeiro, conferir se eu tô com o documento do carro. Segundo, conferir se eu tô com a carteira de motorista. E terceiro, separar troco, tá? Em relação à carteira o documento do carro e a carteira de motorista, por que eu sempre faço esse check-in, né? Para ver se eu tô... check-in não, né? Por que eu verifico se eu tô com esses documentos? Porque já aconteceu de eu achar que o documento estava dentro da pochete que eu tenho comigo, né, com as minhas coisas pessoais, e não estava lá dentro. Naquele dia tinha acontecido uma situação e eu tinha tirado o documento do carro de dentro da pochete. E a minha carteira de motorista está sempre junto com o documento do carro. Eu tinha tirado, colocado no outro lugar, não vi, fui sair de casa, só peguei a pochete e saí. Trabalhei o dia todo sem perceber que eu estava sem o documento do carro e sem a minha habilitação. Quando eu cheguei em casa, que eu fui mexer na pochete, não lembro nem o que aconteceu, eu fui pegar alguma coisa ali e aí eu me dei conta que o documento do carro não estava ali. Eu lembro na hora que me deu até uma palpitação no peito, porque eu fiquei imaginando o que poderia ter acontecido se eu tivesse parado, né, passado numa blitz, alguma coisa do tipo, sei lá, tivesse precisado desses documentos de alguma forma, teria dado muito ruim, tá? Porque não só eu não estava nem com o documento do carro e nem com a minha habilitação, então ia dar muito ruim. Mas depois desse dia aí de acontecer essa situação, eu passei a sempre que eu vou sair, eu confirmo se eu tô com os 2 documentos. E em relação a troco, eu sempre já deixo preparado um troco, tá? Sempre deixo separado nota de 2, 5, 10 e sempre geralmente no mínimo 2 notas de 20 ali eu deixo separadinho, coloco no bolso num lugar escondido, tá? Porque troco é uma coisa que a gente tem que ter. Você vai vir trabalhar, você vai receber corrida pelo aplicativo que o passageiro vai pagar no cartão, mas você também sabe que você vai receber corrida em dinheiro, tá? Então você tem que estar preparado para isso. Sempre tenha também um pouquinho de moeda com você, tá bom? Vai à medida aí que você for no mercado, vai trocando um pouquinho, tem um pouquinho de moeda de 10, 50, trocadinho, porque tem muito passageiro que fala assim, pode ficar com troco, mas tem aqueles passageiros que eles querem que você devolva 10 centavos da corrida, então você tem que ter as moedas com você. Tá bom? Então você vai fazer essa preparação inicial antes de vir para o carro, beleza? Quando venho para o carro, o que eu costumo fazer? Marco a quilometragem que eu estou iniciando, tá bom? Se o seu carro tem computador de bordo, você sabe que tem aquela questão da trip A, trip B ali, você pode entrar e marcar
a quilometragem zero ali para começar a contar a partir dali. Se o seu carro não tem computador de bordo, você anota num papel mesmo a quilometragem inicial para depois no final do dia, no final ali do período que você vai trabalhar, você poder marcar a quilometragem final. E aí você vai saber quantos quilômetros você rodou naquele dia. Isso é importante, tá? São métricas que é importante a gente ter para a gente ir até ter uma noção se valeu a pena, como que foi o consumo. Isso é importante, tá? Outra coisa que eu anoto também antes mesmo de começar as corridas é o consumo que o carro tá naquele momento, tá? Então, o meu carro, por exemplo, aqui ele faz uma média de 12 km por litro. Então, eu vou marcar ali 12 km por litro antes de eu começar. Chegar no final, eu vou marcar, eu vou olhar de novo e vou marcar ali quanto que o carro tá fazendo. Se ele permaneceu ou se baixou o consumo, às vezes você olha ali, pô, de 12 foi para 10,5, tal. Aí você vai olhar, poxa, mas por que baixou tanto? Aí você vai parar para pensar, poxa, hoje eu fiquei rodando bastante em região que tinha muito morro, tal. Então você força um pouco mais o carro, acaba gastando mais combustível. Ou você mesmo para pensar, poxa, hoje eu tava andando meio descuidada, não tava ali controlando muito o pé e acabei gastando mais combustível. São coisas que são boas para você se autodisciplinar, tá bom? Para você mesmo ficar atento da forma como você está trabalhando. Então, marca a quilometragem, marca o consumo ali do seu carro. E mais uma coisa que eu faço antes de ligar o aplicativo, dou uma conferida nos tapetes do carro aqui, dou aquela batidinha no tapete, tá? Agora que tá nessa época aqui da pandemia, eu tenho álcool aqui, eu dou aquela passadinha, eu sempre faço isso de véspera. Mas antes de sair, passa mais uma vez álcool em tudo, deixa o carro preparado, tá? Para receber os passageiros, beleza? Fiz essa primeira parte aí, o que acontece? Liguei o aplicativo. Aí vamos começar a parte mesmo de andar com o passageiro. Eu tenho protocolos de atendimento que eu estabeleci, tá? São coisas que eu faço, não estou falando que é obrigatório, é só um exemplo que eu estou te dando, tá? Eu converso com bastante motoristas e eu percebo que cada um tem um jeito de atender, um jeito de ser, mas no geral a gente percebe que algumas coisas são comuns para todos. Então, basicamente, o que eu costumo fazer? Quando o passageiro está naquele momento ali de embarcar dentro do carro, eu cheguei ali perto do passageiro, eu abro um pouquinho o vidro do carro e pergunto o nome que está aparecendo ali no aplicativo, eu pergunto pela pessoa. Normalmente ali você vai saber se já é a pessoa mesmo ou se é algum terceiro. Ali você já vai identificar qual é o tipo de corrida que você está fazendo. Se está fazendo para a pessoa que pediu ou se para outra pessoa, tá? Essas coisas são importantes até por medida de segurança. Não significa que você não vai fazer corrida para terceiro, a menos que você tenha esse protocolo com você. Eu faço a corrida, mas é importante você ter noção para saber ali com quem você tá levando dentro do seu carro, tá? Então, se você confirmou é o passageiro, beleza. A pessoa entrou dentro do carro, eu tenho aquela forma de receber o passageiro sempre de uma maneira o mais cordial possível, o mais gentil possível. Mesmo se eu perceber que o passageiro não está sendo dessa forma comigo logo de cara, não importa. Eu sempre ajo assim com todos os passageiros, tá bom? Passageiro entrou, beleza, deixei ele à vontade. Passou um pouquinho, eu pergunto ali do ar-condicionado, do vidro, se tá tudo bem, se não tá incomodando. São as coisas que eu sempre pergunto para todos os passageiros, tá bom? Deixei o passageiro à vontade, se o passageiro quiser conversar, eu converso. Se ele não quiser conversar, eu deixo ele quieto. Faço o meu trajeto, deixo o passageiro no lugar que eu tenho que ficar, que ele vai ficar, né? Se acontecer de eu perceber que o passageiro, antes de embarcar, tá com mala, tá com coisas que vai precisar ir pro porta-mala, eu nunca deixo o passageiro abrir o porta-mala do carro e nem fechar. Eu abro o porta-mala do carro e eu fecho. Porque eu já tive motoristas que eu conversando e eles falando daquele negócio de amassar o porta-mala ali atrás, né? A porta do porta-mala, porque tem passageiro que é descuidado. Abre de qualquer jeito, empurra de qualquer jeito, aí afunda a lataria. Se você vai fazer isso, você não vai deixar acontecer esse tipo de situação. Vai fechar o carro ali também sem dar aquela pancada. Precisa bater um pouquinho mais forte, mas não do jeito que alguns batem, né? Então são algumas coisas que você já preserva no seu carro.
quando você tem esse tipo de atitude. Segunda coisa que é uma forma de você ser gentil com o passageiro, de você ir lá, abrir o porta-mala, colocar... Normalmente eu não pego as malas, tá? Se a pessoa tá com mala, com sacola, isso é uma coisa que eu, Luana, não faço, a menos que eu veja que é senhora de idade, poxa, às vezes a mãe tá com criança no colo e tal, aí até aí tudo bem. Do contrário, eu não faço isso, eu só abro a porta, espero a pessoa, ela coloca tudo que ela quer colocar dentro do porta-mala e eu fecho o porta-mala. Tá bom? Eu acho que isso, primeiro, eu preservo o carro, segundo, eu dou um atendimento bacana para o passageiro quando eu faço isso, porque eu estou dando uma atençãozinha a mais, tá? Isso já me ajudou a evitar alguns problemas, às vezes, aí de passageiro que tá meio nervoso. Quando você faz isso, você já quebra um pouquinho o gelo com ele, tá bom? Então, essas são algumas coisas que eu faço. O passageiro desceu ali, tchau, muito obrigada, boa noite, tal, tal, tal. Eu sempre dou aquela conferida no banco de trás, para ver se o passageiro não esqueceu nada. Porque acontece de esquecerem celular, óculos, tá bom? Às vezes alguma sacolinha menorzinha, isso acontece. E se acontecer, você vai acabar tendo dor de cabeça, porque vai ter que dar um jeito de devolver para o passageiro. Normalmente é a gente que tem que ir até o passageiro devolver. Então, assim, para evitar isso, eu sempre dou aquela conferida ali para ver se o passageiro não esqueceu de nada. E normalmente também dou uma olhadinha no tapete e na limpeza ali do carro para ver se aquele passageiro não deixou sujeira em excesso, né? De uma maneira que você fala, não precisava ter feito isso. Se aconteceu de ter sujeira, eu dou aquela descidinha do carro de 20 segundos, gente. Não demora mais que isso. Você abre a porta do carro, bate o tapete, vira do outro lado, bate o tapete. Tem alguma coisa colada no carro, tenha um paninho, pega o álcool rapidinho, passa, joga ali, acabou. São coisas que se a gente vai fazendo no dia a dia, você evita muita dor de cabeça, tá? Então, essa é a forma como eu lido com os passageiros, tá? Eu tenho esse protocolo de atendimento com todos, independente de quem seja. Tem passageiro que é educado, tem passageiro que não é, né? Graças a Deus, a maioria dos passageiros são legais, mas de vez em quando a gente pega pessoas que é meio chato. Mas se você lida dessa forma, fica um pouco mais tranquilo o seu trabalho, sua rotina aqui dentro, tá? Segundo ponto que eu quero falar para você, que é uma coisa que é meio óbvia, mas é bom lembrar. Sempre tenha água dentro do carro com você. Você vai passar várias horas provavelmente aqui dentro do carro e não fica sem tomar água, tá? Isso aqui prejudica a saúde e já a gente escuta história de motoristas aí que estão com vários problemas de saúde, muitas vezes por causa de uma simples questão que não bebe nada de água. Fica 12 horas trabalhando e não bebe nada de água. Então, deixa uma garrafinha dentro do carro com você, tá bom? Finalizou o seu dia, chegou ali na sua casa, acabou o horário de trabalho, o que eu costumo fazer? Marco a quilometragem final, confiro o consumo do carro e também faço aquela vistoria interna novamente do carro. Já bato os tapetes para deixar o carro preparado para o dia seguinte, dou uma olhada mais nos cantos do banco para ter certeza que ninguém esqueceu nada, porque é uma dor de cabeça, tá bom? Finalizei. Cheguei em casa, o que eu costumo fazer? Olho o aplicativo, dou uma passada geral nas corridas ali, meio que por cima, e anoto o valor que eu ganhei no dia, tá? Se eu trabalhei nos dois aplicativos, eu anoto quanto que eu ganhei na 99, quanto que eu ganhei na Uber, quanto que entrou em cartão e quanto que entrou em dinheiro, tá? Então, tô falando de uma forma resumida como que é a minha rotina aqui dentro do carro. Pode parecer algo meio besta, meio, poxa, por que você está falando isso? Mas eu sei que para quem é motorista que está começando, que vai começar agora, não tem a menor noção de como funciona, talvez quando você vier para o carro, mais ou menos você vai saber já algumas coisas que é importante você fazer, tá bom? São só algumas dicas que eu tô te dando, não tô falando que tem que ser dessa forma, sei que tem motoristas que trabalham de outro jeito. Aliás, se você é motorista de aplicativo, eu acho bacana, e você assistiu o vídeo, chegou comigo até aqui, deixa nos comentários aí como que é o seu protocolo de atendimento. De repente você, o motorista fala assim, olha, quando tem porta-mala eu não desço do carro, eu só abro ali, deixo o passageiro colocar as malas e acabou. Deixa nos comentários aqui como que você atende os passageiros aí, que isso é legal, ajuda outras pessoas também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostou desse conteúdo, deixa um joinha. Eu vou ficando por aqui. Beijo, até a próxima aí. Bora prosperar, Brasil! Até mais. Tchau, tchau.